vou mandar o link para você pelo seu e-mail ali. Pronto, agora mandou a mensagem aqui, é meio alto aqui a mensagem, né? Então, já estou carregando lá no Canvas a primeira parte e depois eu vou mandar aí o link para a Mari, né? Também pelo YouTube, para ela assistir lá. As duas, tanto da semana passada quanto essa, né? Vão ser 4 vídeos lá que vai estar lá no YouTube. Bom, deixa eu começar já gravando, né? Então, agora vamos compartilhar novamente. Deixa eu ver onde eu estava. Ah, está aqui. Então, deixa eu ver se está tudo compartilhado, porque eu também enxergo aqui no meu celular. Bom, no meu celular já está compartilhando novamente a tela. Espero que vocês também estejam vendo aí. Deixa eu voltar aqui no chat. Você vê que é cheio, demora um tempinho aí, mas vamos lá, né? Sem problema. Então é o seguinte, ó, agora, né, bastante atenção, porque é um dos pontos mais importantes dessas discussões, essa questão da função inversa, né? E vocês já estão vendo aí, né, uma coisa que eu já começo a chamar a atenção nas próximas slides, isso eu também vou chamar a atenção. O que eu estava usando como nomenclatura, né, de uma certa função é esta daqui, ó, né, f de x. E isso, então, indica a função direta, vamos dizer, né? Então, o que nós chamamos de função inversa tem essa nomenclatura aqui, ó, f menos 1, x, tá ok? Agora, o que vem a ser esse menos 1 aqui, tem que ter um certo cuidado. Por quê? Se você pegar a calculadora científica, né, vai aparecer na calculadora científica funções inversas, tipo assim, né, você tem a tecla que tem o seno, né, e em cima do seno vai aparecer assim, ó, seno menos 1. Em inglês, o seno é com i, não é com n. Então, esse daqui é justamente a função inversa do seno. E o seno, de fato, né, ele aparece na tecla logo abaixo, né, seno. E como eu falei, no inglês, aparece aí a tecla sim, que identifica o seno. Então, esse menos 1 aqui indica função inversa, assim como esse menos 1 aqui também indica função inversa. Então, a função inversa eu já tinha falado do seno, arco seno, né? Então, isso já é anotação, só para vocês verem aí esse detalhe. Agora, uma coisa importante, antes da gente construir o conceito, é lembrar que, né, para uma função ter inversa, ela tem que ser bijetora. Se isso não acontece, ela não tem inversa. Agora, para ela ser, para ter a existência da inversa, em geral, deve haver restrição para o domínio, tá ok? Para ela ser bijetora. E também pode haver restrição para o contradomínio, né? De certa maneira, vocês já viram uma restrição, né? Me permitam aqui mostrar uma restrição de contradomínio. Nesse caso aqui, ó, nesse caso foi dada uma restrição de contradomínio. Aqui, ó, o contradomínio não é todos os reais. Então, na bijetora também acontecem esses probleminhas. Então, na bijetora, para que uma determinada função seja bijetora, né, você é obrigado a limitar o domínio e limitar o contradomínio. Né? Vocês vão ver aí situações aí que, né, depois eu mostro graficamente no GeoGebra, né? Então, tem que acontecer essa situação. Você tem que limitar, né? Senão, você não consegue ter uma função inversa. Ou seja, em geral, as funções não são bijetora, né, com domínio real e contradomínio real. Né, que nem é, no caso, né, particular, a função polinomial do primeiro grau é bijetora nesse contradomínio real também. Então, as outras funções, aí você é obrigado a colocar restrições, tanto no domínio quanto no contradomínio, para poder ser bijetora. Essa que é uma questão importante, né, dentro de toda essa discussão aqui. E o papel da inversa, dentro da química, da engenharia, da física, é de fundamental importância. Tem vários momentos que você usa funções inversas. Por exemplo, localização, né? Localização em que você quer encontrar o ângulo, né? O ângulo de uma localização. Você tem que dar as coordenadas x, y,
e você usa o ângulo, né? Calcula o ângulo. Esse ângulo é um arco tangente, você vai calcular o arco tangente de x, y, né? Então, isso tem aplicações nessa parte de GPS, de localização, coordenadas angulares, né? Então, entra, por exemplo, isso, tá ok? Então, vamos entrar nesse mundo aí da função inversa e dando vários conceitos ao mesmo tempo para que a gente possa definir bem esse conceito, né? Então, primeiro, né, essa função nós já vimos, semana passada a gente comentou que é justamente esse caso aqui, né, do número de camisetas e o preço, né, que ela tem. Então, nós temos o domínio A, o contradomínio B, e neste caso, observem, né, a imagem é igual ao contradomínio, ou seja, isso aqui é o diagrama de Venn típico de uma função bijetora, né? Então, isso é função bijetora, né? Aqui nós temos o x, né, na tabela, né, e tem o y, né? Então, aqui, de fato, são todos que estão no A, e aqui todos que estão no B. Então, é justamente aquela representação, né, de função, né, função A em B. Então, isso nós já sabemos, é uma função bijetora. Portanto, né, agora acompanha aí que eu vou mudar o slide, é inversa. Mas o que é a inversa? Agora acompanhe. A inversa também é uma função, por isso que chama função inversa, em que o que era o conjunto B anteriormente, no slide anterior, ele era contradomínio, agora ele vira domínio. E aqui o A, que era domínio, virou contradomínio. Então, você inverte os papéis, né? Então, no domínio, quem é X agora é o preço. No contradomínio, é o número de camisas. Né? Vai ser o Y aqui. Então, você inverte, né, também aqui. Ó, vocês estão vendo que a coluna preço é X, né? E aqui é o Y. Então, inverte os papéis, né? Ou seja, a função direta, agora sim, pensando em número, né? Que é aqui, né? A função direta, ela pega o número 1, né? Ela vai pegar x igual a 1, substituir aqui e transformar esse 1 em 15. Ela pega o 2, transforma em 30. O 3 transforma em 45. Né? E isso que a função faz. A função inversa desfaz. Por quê? Ela pegou aquele 15 e volta para o 1. Ela pega o 30 e volta para o 2. Então, a função inversa desfaz o que a função direta faz. Essa que é a ideia. Né? Então, está aí mais um conceito para ir complementando. Agora, a questão do símbolo em si, né, também é importante, para não confundir. Então, agora, nesse próximo, eu falo a notação, né? Então, se uma função f tem inversa, a gente escreve assim, né? f menos 1, chamando isso de função inversa. O menos 1, né, dentro desse símbolo, não é expoente. É o nome dela, tá? É o nome da função. f menos 1 é nome agora. É uma notação, uma representação, tá? Então, esse f menos 1 aqui, ó, não significa isso, ó, não é 1 sobre f de x. Por que eu estou dando essa explicação? Por causa do seguinte, ó, nos números, se eu pegar o 2, elevar a menos 1, isso daqui pode ser escrito assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 1. Isso daqui, na aritmética, né, das potências aí, isso daqui é chamado de inverso na potência. Mas isso vale para número, para função não. Para função, né, justamente é esse contexto aqui, ó, do lado direito, né? Então, destacando, né? Isso daqui, f menos 1, não significa 1 sobre f. Isso vale só para número, tá? E, finalmente, né, depois de discutir essa notação, a definição. Dado uma função f, domínio A contra domínio B, que significa que a imagem é igual a B, né? Bijetora, né? E também que x tem diferentes imagens, cada x diferente tem diferentes imagens. Chamamos de função inversa a função f menos 1, que vai de B para A, que volta, né? É a seta que volta. Uma outra coisa importante, né, é que f menos 1 é uma função também. Então, às vezes, né, a gente coloca assim, nós temos uma g que é f menos 1.
se vocês me permitam voltar no slide anterior, vocês vão perceber que aqui, ó, justamente assim, ó, aqui em cima eu coloquei G, ó. Esse G aí, de fato, né, é o próprio F-1. Aqui é o F-1, ok? É uma nova função, tá? Nós chamamos de função inversa, né? E agora a representação dela, né? Como é que a gente representa para aquele probleminha, né, em particular, né? Esse problema aqui. Então, note aqui todas as definições refeitas, né? Vão ser refeitas aqui. O preço é X, o número de camisetas é Y, né? Então, Y é F-1. Lembrando, né, que é justamente aqui, né, G também. Podemos escrever como G. E é isso aqui, ó, X dividido por 15. Mas quem que é X mesmo? Ó, X é o preço. O Y, né, ou G de X, é o número de camisetas. Pega lá, ó, o preço é 15. Substitui aqui, ó, na relaçãozinha, no lugar do X. 15, né? No X fica 15. 15 dividido por 15 dá 1. 30 dividido por 15 dá 2. 45 dividido por 15. 60 dividido por 15. 75 dividido por 15. 90 dividido por 15. Então, a lei de formação da inversa aqui é dada por x dividido por 15. Tá? Essa representação, né, de aplicação também pode ser feita assim. E agora, B é o conjunto domínio. Então, tem aqui, está definido, onde X pertence a B. E o contradomínio é o A agora, né? Então, inverter os papéis. Então, nós invertemos o papel. Olha só o que eu falo, né? Aqui, né, eu deixo passar o exercício direto. O X é a quantidade de camisetas, né? Esse aqui é o exercício direto, e o Y é o preço. Então, na função inversa, inverte quem é X e quem é Y. Então, troca o papel, você troca X por Y, né? Quando você vai montar a inversa, eles trocam de papel, né? O que era X antes vai virar Y, o que era Y antes vai virar X. É essa que é a ideia. Então, isso vai dar justamente o aspecto que a gente tem para encontrar a inversa. Acompanhe aqui. O passo a passo para obter a inversa. Primeiro passo é você verificar se a função é bijetora. Nesses problemas de inversa, você tem, né, duas situações. Ou você já sabe que aquela função é bijetora, ou então ela não é, mas ela é num certo intervalo limitado, que é aquilo que eu já coloquei lá no início da explicação. A função afim, que ela já é bijetora, né, que a gente já considerou aqui, não é problema. Mas a maioria das funções não são bijetoras, então você tem que limitar, né, tanto domínio contra domínio, às vezes, né? Então, existe, vamos pensar assim, né? Considere que existe, né, para as funções, algum intervalo, né, de x, né, em que o domínio que você coloque nesse intervalo torne ela bijetora. Então, verificar isso não é uma coisa tão simples, né? Então, aí, mostrar que ela é bijetora num determinado intervalo não é tão simples. Agora, vamos lá, né? Aqui está aquela questão do troca x por y. Então, nós vamos fazer isso daqui a pouco por um exemplo aí. E vice-versa, né? O y pelo x, né? E aí você isola o y. Então, esses são os três passos, né? Verificar se é bijetora, você tem que trocar o x por y e isolar o y, né? E aqui eu coloquei de uma maneira mais sintetizada, né? Tanto a função direta quanto a função indireta, né? A inversa. Então, quando você pega fx, o x leva para y aqui, ó, né? E se você pensar bem, né, é como se você pegasse a inversa, o y levasse para x. Então, aí que entra aquela ideia, né, de que o que a função direta faz, a inversa desfaz. Na verdade, era esse o comentário com relação a esse gráfico aí, esse diagrama de seta. Vamos ver um exemplo. Justamente, eu peguei este caso aqui, que foi o mais simples, só para todo mundo perceber o que eu vou fazer, né? Então, de fato, nós já sabemos que isso daqui é um exemplo, né, de função polinomial do primeiro grau. Portanto, né, ela está definida como bijetora, tá? Né? Lembrando que o domínio é real
em real, tá? Essa aqui é a ideia aqui, essas funções têm isso, tá? Então, estou pegando isso de maneira geral. Então, passo 1, né? Desculpa aí, passo 1. Verificar se a função é bijetora. Mas, pessoal, né, eu vou colocar aqui, já sabemos, essa discussão já foi feita, né? A partir de agora, toda função polinomial do primeiro grau nós vamos considerar bijetora. Então, eu vou colocar justamente esse comentário. Só um minutinho aí, pessoal, porque deu uma... Deixa eu ver se não alterou aí para vocês. Só um minutinho, porque mexeu aqui e... pronto, voltei aqui. É que travou minha tela aqui, demorou para voltar. Então, a função, né, a função dada é bijetora, pois é função polinomial do primeiro grau. Né? É isso que você tem que lembrar. Então, é uma função já bijetora por isso, né? Pela discussão que nós já fizemos, e eu usei justamente ela, né, para definir um exemplo de bijeção, né? Então, agora eu vou escrever ela aqui, né, de maneira do enunciado. Y no enunciado está assim, 15 vezes x. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar os papéis aqui, né? O que é x vira y, o que é y vira x. Então, o primeiro passo é esse. Então, eu vou colocar aqui y no lugar do x. Olha lá, já troquei posição ali. E aqui eu vou pôr x no lugar do y. E agora eu vou pegar, né, já que eu fiz essa troca, eu vou isolar o y. Mas essa situação aqui é muito simples, né? Não sei se vocês percebem, né? Eu posso escrever a igualdade da seguinte forma, né? Para isolar o y, né? A igualdade pode ser escrita assim, porque é uma igualdade. Isso que eu estou escrevendo, 15 vezes y, ele é igual a x, tá? Então, 15 vezes y é igual a x. Então, eu vou escrever desta forma. Pronto. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso isolar o y do lado esquerdo. E eu faço isso. Fica muito mais simples do que passa para cá, troca sinal, passa para lá, troca sinal, multiplica por menos 1. Dá uma confusão. Então, a ideia é assim, ó, 15 vezes y é igual a x. Está aqui, eu escrevi justamente isso. A igualdade permite você inverter, né, os dois lados sem muita preocupação, é só inverter. Né? Aí o sinal, não esquece do sinal. Quando eu faço isso, eu estou tentando justamente não passar por isso. Tá? Mas percebam como eu faço a leitura. 15 vezes x é igual a x. Eu estou escrevendo justamente isso aqui. Né? Agora sim, né, a tendência de isolar o y, né? Então, o 15 está multiplicando o y, então vai ficar x dividido por 15. Né? Opa, coloquei 14 aqui. E a função inversa, né? Essa é a função inversa, que eu já tinha apresentado, né, anteriormente. Ou então, eu posso colocar... Opa, desculpa aí, digitei errado aqui. Eu posso colocar assim, né? Essa é a representação da função inversa, ok? Então, tá aí, quando a função é polinomial do primeiro grau, fica mais fácil, né? Porque você já sabe que ela é bijetora, né? Já analisamos essa situação. Vamos pegar mais um exemplo. Agora, este aqui. Esse exemplo também é uma função bijetora. Por quê? Né? Enquanto a anterior é uma função polinomial do primeiro grau, tipo função linear, essa daqui é polinomial do primeiro grau, tipo afim, função afim. Vocês vão ver que esse nome, semana que vem, eu vou falar. Né? Vou identificar ela. Então, essa função, né, primeiro grau. Então, x elevado a 1 aqui. Então, eu já até copiei o que estava escrito anteriormente. A função é bijetora, pois é a função polinomial do primeiro grau. Agora, vamos lá, né? Vamos trocar x por y aqui. Primeiramente, eu copio a função do jeito que ela está. Né? Então, aqui. Agora, eu tenho que trocar os papéis. Essa é o que está no enunciado. No lugar do x, eu vou ter que pôr y. Então, já vem aqui, ó, já troquei. E no lugar do y, eu vou ter que pôr x. Então, eu venho aqui e ponho x. Pronto. Né? Agora, eu tenho que isolar o y. De novo, aquele aspecto. É uma igualdade. Eu vou escrever desta forma. Vai facilitar muito. 6 vezes y menos 1 igual a x. Eu inverti novamente, né, para não ficar passa para lá, passa para cá. Né? A gente só inverte, pronto. O y já ficou do lado esquerdo.
e o x está do lado direito. Então, o processo é esse, né? Então, agora vamos isolar y, né? Isolar o y. Primeiro, nós passamos aquele menos 1, né, para o outro lado. Então, é 6x, né, e o menos 1 tem que ir para a direita. Como ele está subtraindo, ele passa somando do outro lado. Pronto. É y, coloquei x, me perdoem aí, pronto, é y. Agora, finalmente, né, eu vou isolar o y de fato, porque o 6 está multiplicando o y, né, e eu vou colocar assim, ó, y igual. O 6 tem que dividir o que está do outro lado, porque eu já estou digitando aqui para divisão. Ó. Pronto. Aqui vale a pena fazer dois comentários. Isto é uma representação possível da inversa, né? Mas também pode ser feito assim, ó. Como o número 6 está dividindo ao mesmo tempo os dois, né, x e 1, eu posso escrever assim também, tá? Estou colocando as possibilidades, ó. E o 1 também, ó. 1 dividido por 6. É a mesma coisa, hein? Tem que lembrar aí que é denominador comum aí para os dois, tá? Uma outra possibilidade que vocês podem encontrar é esta daqui, ó. 1/6, né, que multiplica x. Essa é outra informação semelhante e igual, né? Tudo isso é igualdade, pessoal. Estou colocando dentro das possibilidades que eu já tinha falado para vocês, né, que é bom saber que tem essas representações. Então, são três representações da mesma coisa. Ou é isso aqui, que eu vou colocar em azul, ou é isto daqui, né, também é a mesma coisa, né, eu vou colocar em verde, ou é isto daqui, ó, né, que eu vou colocar em vermelho agora. São três representações da mesma função, tá ok? Mesma função. E, como nós já sabemos, isso daqui é f menos 1, né, de x. Então, a função aí, deixa eu ver aqui, eu estava olhando aqui, não está, né, acompanhando o chat. Vamos ver mais uma. Então, agora, um exemplo um pouquinho mais complicado. Então, agora, determinar a função inversa, olha só o que aconteceu. Não é uma função polinomial do primeiro grau. Não é. Se não é, então, será que tem algum intervalo? Sempre vai ter, tá? É difícil não ter. Então, existe um intervalo em que ela é bijetora. Então, aparece essa palavra aqui. Ó. Então, considere que a função é bijetora em algum intervalo real, tá? Em algum intervalo real. Ela é bijetora, tá? Aí, podemos procurar esse intervalo? Podemos procurar esse intervalo também. Mas daqui a pouco eu vou mostrar justamente o gráfico dela e mostrar que a gente pode ir limitando, né, para ver justamente essa aí. Então, nós temos aí um intervalo, existe, você vai ter que considerar, né, para fazer os exercícios lá, né, agora já dá para fazer, com esse exercício já dá para fazer mais um exercício da lista. Então, considerar que ela é bijetora em algum intervalo, né? Então, de fato, eu coloquei aqui. Então, vamos considerar porque está no enunciado, tá? No enunciado, ele pede para você fazer isso. Então, é muito comum, né, para a gente poder fazer os exercícios acontecer isso. Agora, vamos lá, vamos fazer a troca, né? Então, aqui, o primeiro passo é fazer a troca. E aí vocês já vão perceber que a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Deixa eu só colocar aqui a função, para não ficar perdendo tempo em... Aqui tem uma multiplicação que eu esqueci de colocar, mas tudo bem, eu estou colocando agora. E, né, já a função que está no enunciado é justamente essa daqui, né? Então, eu vou agora inverter os papéis, né? Tem que falar assim porque fica mais fácil. O que é x vira y. Pronto, está aqui o y. E o que é y vira x. Está aqui também. Pronto. Agora eu tenho que isolar o y. Só que não é a mesma coisa que eu fiz nos dois exemplos anteriores, que era uma coisa direta. Né? Aqui já ficou um pouco mais complicado, mas é um típico exemplo aí de obter função inversa. Então, agora, deixa eu copiar esse slide e fazer outro aqui. Eu já estou no outro aqui, né? Para a gente fazer as etapas de como que a gente chega na função inversa, tá? Então, notem que o slide anterior está aqui, né, normalmente, né? Só desloquei aqui, copiei para fazer as contas aqui. Então, agora, acompanhe o que vai ser feito aqui, ó. Acompanhe o que vai ser feito, que não sei se todos lembram todo
né, esse emaranhado aqui de conta que vai acontecer aqui. Ó. Primeiro passo, vou destacar. Eu vou pegar esse termo, que é o y-3, vou destacar ele em azul, e vou passar, ele está dividindo, você vê que a operação dele está no denominador, ele está dividindo, né, o termo de cima. Portanto, sou obrigado a passar ele multiplicando. Então, esse é um procedimento que a gente vai adotar quando acontecer esse tipo de situação que vocês estão vendo aí. De tal forma que eu tenho agora, né, esta daqui, 2y menos 1. Então, notem bem, eu estou pegando y menos 3, que está no denominador, do lado direito, passando para o lado esquerdo, só que como ele está dividindo, ele tem que passar multiplicando, tá? Então, agora você vê que não tem mais ninguém no denominador, né? Isso era o primeiro passo, não tem mais ninguém no denominador. Então, a primeira conta é fazer isso daí, tá? Então, daqui a pouco vocês vão perceber que a gente vai chegando no resultado, se eu não fizer isso, fica difícil, teria que ser o primeiro passo. Agora, fazer a distributiva do x. Então, olha lá, o x eu posso distribuir, fazer a distributiva ali. Então, vamos lá, todo mundo junto fazendo a distributiva. Então, nós vamos ter x, né? Vocês lembram como que é a distributiva, né? X que multiplica. Pode falar, que eu tô parei para... XY. Isso. E aqui também, vocês lembram disso? Menos 3x, exatamente. Então, vai ficar assim, ó, acompanha aí. XY, o sinal de menos, 6 vezes x, igual a 2 vezes y menos 1. Isso que está, né, sendo colocado ali. Agora, qual é a ideia? O próximo passo, né? Assim, ó, colocar no lado esquerdo, parcelas que têm y. Então, do lado esquerdo tem que ter as parcelas que têm y. E do lado direito, parcelas que têm números x, né? X também, né? Números x. Agora, o x isolado, ok? Esse é um problema aqui. E essa primeira parcela, o x não está isolado ainda. Mas a ideia é fazer isso. Você manter as parcelas que têm y. Então, esta primeira vai ser obrigada a ficar aqui por enquanto, né? E do lado direito, você vai já colocando as parcelas que têm o x isolado, com número. Então, esta segunda parcela tem que ir para o lado direito. Então, nela, eu vou ter que mexer, tá? Esta parcela tem y, então ela tem que ir para o lado esquerdo. Então, eu estou destacando as duas parcelas que eu tenho que mexer. Aquela que só tem x e número, que é o menos 3x, e a outra que é 2y. Tem que mexer nela, elas estão do lado errado. Então, acompanhe como é que vai ficar. Vai ficar x vezes y. Agora, eu vou trazer 2y para o lado de cá, né? Quando ele muda de lado, né, alguns falam troca de sinal. Eu não gosto muito, mas pode ser usado. Ele está positivo lá, vem negativo, né? Na verdade, ele está fazendo o papel de soma e vem subtraindo, né? Então, igual. Agora, passo menos 3x para lá, né? Então, vai ficar... Né? Também pode, às vezes, falar que muda de sinal, né? Mas eu não gosto muito. É positivo, tá? Ficar assim, você vê que eu toquei o posicionamento dessas duas parcelas aí, né? Que estão em lados diferentes da igualdade, né? Que eu não queria que ficassem ali. Próximo passo é colocar em evidência o y, opa, desculpa aí que eu errei aqui, cliquei numa sequência que não queria, o y do lado esquerdo. Então, aí, ó, eu tenho que colocar em evidência, né, que é justamente o contrário, né, colocar em evidência é o contrário da distributiva, né? Não sei se vocês se lembram disso, mas colocar em evidência é o contrário da distributiva. É que eu repito várias vezes, que às vezes a pessoa não entende na primeira, né? Então, vamos lá. Né? Colocar em evidência é o contrário da distributiva. Então, como é que vai ficar isso aí? Vou colocar em evidência o y. Ele vai multiplicar agora o parênteses. Era a mesma coisa que acontecia aqui com o x, ó, tá? Depois eu fiz a distributiva.
Agora, vamos lá. Olhando a primeira parcela aqui, eu já coloquei o y em evidência. Sobrou quem? Sobrou o x. Opa, desculpa que eu caí fora da caixa. Aqui, deixa eu só acertar a formatação, né? Então, está aqui, ó. Chegamos nessa. Já coloquei o y em evidência na primeira parcela. Na segunda parcela, aparece o menos 2 aqui. Sobra o menos 2. Por quê? Porque o y eu já coloquei em evidência aqui. Beleza, então, fechamos o parênteses. Se você fizer a distributiva, tem que voltar para isso aqui, né? Essa aqui é a ideia. Igual a 3 vezes x menos 1. Ok? Esse aqui é a primeira etapa. Agora, o que nós temos que fazer? Isolar. Agora sim a gente isola y. Você vê que o parênteses ali, ó, tem um parênteses multiplicando o y, né? Agora nós vamos isolar o y. Deixa eu, de novo, diminuir um pouquinho aqui a fonte para comportar esses últimos cálculos. Para isolar o y, esse parênteses aqui, ó, ele tem que passar dividindo. X menos 2. Lembra que aparecia aqui, né? Y menos 3, né? Aqui vai aparecer algo semelhante, né? Só que, né, dentro desse contexto aqui. Vai ficar assim, ó. 3 vezes x menos 1 dividido por x menos 2. Ok. E, né, justamente a função inversa. Essa daqui é f menos 1, né, de x, função inversa. Deixa eu colocar outra igualdade aqui. É uma nova função. Você poderia falar, é g de x, né? É um g de x, não um f de x. F de x é a original, né? Da onde a gente partiu, né? Então, essa é um g de x, tá ok? Então, tá aí, né? Quando nós isolamos, a gente obtém, então, esse resultado. Só voltando um pouquinho para a gente rever os passos a passo, né? Primeiro, essa função aqui é mais complicada do que as duas outras, né? Você vê que tem um probleminha aqui, como ela é racional, é uma função racional, não pode ser x3, né? X igual a 3 dá problema aqui, né? Lembra que o polinômio embaixo tem que ser diferente de zero. Se eu colocar x igual a 3, embaixo vai dar zero. Então, tem problema de domínio, tá? Então, o 3 não pode entrar no domínio. Então, nós temos que considerar que existe, então, um intervalo real em que a função é bijetora, beleza. Então, isso, né, vai ser considerado. Então, você pode, considerando que ela é bijetora em algum intervalo, aí você vem, pega o original, né, troca o papel de x e de y, né, troca, e depois tentar isolar y a partir da troca, que é justamente isso aqui, né, a partir da troca, tentar isolar y. E aí vocês vejam essa sequência. Então, quando tiver o exemplo lá, muito semelhante a esse que eu resolvi, você já fala, é aquele exemplo mais complicado. Professor, pode falar. É só uma dúvida. Quando você estava fazendo a resolução da conta em colocar a evidência o y do lado esquerdo, no final ele não conta como 2y? Você vê que esse 2, lembra que a gente tem que isolar o y, né? Então, a função no final tem que ser y igual a alguma coisa, né? Então, esse 2 tem que estar do lado direito de alguma forma, né? Então, o 2 mas aí ele não aqui. Fica 2y, porque consta 2y, né? Sim. Ela em cima. Ali, professor, no menos 2, quando fica menos 2. É isso que eu vou mostrar para ela. Como se tivesse dividido, né? Isso. Então, ó, o menos 2y está aqui. Isso, exatamente. Exato. Quando eu coloco em evidência, o menos 2 permanece aqui dentro do parênteses, tá vendo? Onde ele está? Coloquei em evidência ali, ó. Agora estou colocando em vermelho até. Agora ele ficou dentro do parênteses. E agora, finalmente, aqui. Você vê que esse negócio de colorir, né? Não facilita bastante esse negócio de colorir. Você vai chamando Não, atenção. facilita sim. Facilita porque você olha com bastante atenção. Ah, tá, legal. Com bastante atenção onde estava o cálculo, né? Para onde foi o menos, né? Quer dizer, o 2, né? O menos é porque ele trocou de lado naquela hora ali, né? Aqui nessa situação ele trocou de lado, né? Aí ficou menos 2y, então é menos 2, né? Aí fica desta forma. Ok? Então tá aí, com esse exercício aqui, dá para vocês também já pensarem em resolver
mais alguns exercícios lá na lista. Deve ter em torno de 3 ou 4 exercícios que já dá para estar falando, né? Deixa eu mostrar aqui, né, essa questão, só para não ficar solto demais, esta questão de algum intervalo, né? Ela é bijetora. Então, nossa, mas como que é isso, né? Então, para visualizar mais rápido, eu vou montar o gráfico. Então, de novo, né? Vamos lá para o GeoGebra, pessoal. Vamos fazer isso rapidinho aqui, ó. Deixa eu ver se já está. Deixa eu ver. Pronto. Eu já montei a função. Então, está aqui, ó. Deixa ela compartilhar. Não sei se compartilhou já. Já compartilhou. E deixa eu voltar aqui no chat. Então, eu já coloquei, né, a função, né? A função, de fato, é isso que vocês estão vendo aí, ó. Essas duas linhas aqui, que eu cliquei numa delas, você vê que forma um sombreamento, né? Então, é justamente essa função. Deem uma olhada o problemão aqui, né? Que eu acabei de falar de domínio. Você vê que se x for igual a 3, ela explode também, né? Ela explode para cima, explode para baixo, justamente no x igual a 3. Ela vai para infinito lá no y e depois vai para baixo, menos infinito. Então, tem que ter um certo cuidado, eu tenho que escolher o intervalo que me interessa aí, né? Eu não posso pegar todo esse intervalo porque tem esse problema aí de domínio, eu tenho que tirar o x igual a 3. Então, de fato, o que a gente faz, né? A gente poderia escolher esse intervalo apenas aqui, ó, só esta parte da função, ó. Eu poderia escolher somente esta parte da função. E aí você, né, tem que ver que você tem que limitar não só o domínio, eu estou limitando o domínio, né? Eu estou pegando justamente a parte que é x maior que 3, né? Pegando só esse ramo aqui, não estou nem pegando o outro ramo, né? Estou pegando só esse aqui. Poderia pegar de outra forma? Poderia, desde que ela seja bijetora. Mas além de limitar o domínio a x maior que 3, que só pega esse ramo aqui, você tem que limitar o contradomínio também. Então, para ser bijetora. Então, agora eu vou fazer outra coisa aqui que vocês já vão perceber. Ó. Eu estou destacando agora e vou falar, ó, só pode daqui para cima, o y, né? Então, quando eu faço isso, limito x e y, eu estou limitando o domínio contra domínio, né? Eu teria que ver aqui, né, qual é o valor que eu teria que limitar no y. Deixa eu ampliar um pouquinho. Ampliar. Deixa eu ver. Não, ao contrário. Ai, ai, ai. Isso aqui eu estou rolando do mouse, viu? Então, você vê, ó, é que é difícil fazer uma reta aqui, mas tudo bem. Então, o contradomínio, ele tem que ser considerado os reais, mas o y tem que ser maior do que 2,5, acho, 2,66, uma coisa, 2,4, uma coisa assim. Quer dizer, eu vou ter que limitar o contradomínio, não só o domínio, que eu estou limitando desta forma aqui, né? Falando, ó, x maior que 3. O domínio da função é x pertencente aos reais, só que x maior que 3. Mas o contradomínio também tem que ser limitado para que ela seja bijetora. Então, é esse o grande problema que a gente, às vezes, trabalha quando você quer propor a inversa, né? Você tem que definir quem é o domínio e quem é o contradomínio. E, neste caso, definindo corretamente o contradomínio, a imagem é igual ao contradomínio. Essa que é a grande questão aqui. A imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, de fato, esse ramo aqui, né, ele é para x maior que 3, e o y é que ainda não defini direito, mas acho que é em torno de 2,4, maior que 2,4. Da onde vem essas informações do y? Adivinha, né? Da própria função, né? Da própria função vem. Deixa eu ver, acho que é 1/3, é 1/3 mesmo o limite. Acho que é 1/3. Ok? Ok, aí, pessoal, deu para entender essa questão? Por que a gente tem que limitar e encontrar o intervalo correto para que a função seja bijetora? Porque às vezes dá esses problemas aqui, então não dá para usar os reais aqui, né? Para o domínio, porque tem um probleminha, que é justamente no x igual a 3. Deixa eu parar de compartilhar o GeoGebra e compartilhar novamente a apresentação. Já estamos terminando, né? Aí estamos quase chegando no fim da aula. Deixa eu aproveitar aqui e já, deixa eu ver, dá um tempinho que ela vai compartilhar. Ela está demorando um pouquinho aí, mas vai compartilhar. Pronto.
Então, vocês agora têm subsídios para resolver esse tipo de problema que está na lista, tá ok? Falta ainda alguns detalhes ainda sobre função inversa, não é tantos, né? Mas, por exemplo, né? Função inversa. Tem que lembrar essa questão do teste da reta horizontal, né? Então, uma função, ela vai ter inversa se, né, a reta horizontal cortar apenas uma vez. Mas tem mais detalhes, é claro, né? Mas já é um indício de que ela não tem inversa. Então, neste caso aqui, o x quadrado, função x quadrado, né, a parábola, ela definida domínio real contra domínio real, não tem inversa. Ela não tem inversa. Não é possível encontrar a inversa para essa função. Ela não é bijetora. Ela não é bijetora. Ok? Então, isso em definitivo. Então, a grande questão é falar, tá, então vamos transformar isso numa bijetora, né? Como que a gente faz? Bom, você tem que limitar, né? Limitar tanto o domínio e contra-domínio, ok? Então, qual é a maneira que a gente faz? Agora eu vou mostrar uma que ela é, vou mostrar o gráfico e a gente comenta mais coisas semana que vem. Olha só, esse exemplo aqui é a mesma função, tá? É a mesma função. Vou até destacar aqui, é x quadrado, né? Tá. Então, aqui é o x quadrado também. É a mesma função. Só que agora eu vou limitar ela, né? Em termos de domínio contra domínio. Olha só, quem é o domínio? Olha lá, é o R+. Então, eu estou pegando aqui o R+, pessoal. Deixa eu ver se está em vermelho aqui, tá. Então, o que é o R+? O R+, é zero e maior que zero. É maior ou igual a zero. Então, é esse aqui, ó. E o contradomínio é R+, também. Aqui é o R+, também. Então, o que é o contradomínio? É o zero no Y para cima aqui, ó, para cima. Então, nessa limitação que eu estou impondo aqui, ela tem inversa. Por quê? Olha lá, a reta horizontal só corta a linha azul uma vez, né, da linha do x quadrado, né? E eu limitei os valores, né, tanto do domínio contra domínio. Neste caso, a imagem vai ser igual ao contradomínio. Então, cada valor x que você coloca, vamos pôr zero, né? Zero ao quadrado dá zero, que é justamente o ponto inicial que eu estou destacando aqui em vermelho, esse ponto aqui. Se eu colocar 2, 2 ao quadrado dá 4, que é justamente o que eu usei ali. Ah, se eu colocar 3, 3 ao quadrado dá 9. Você vai encontrando todos os valores, né, de y aí, né, dentro para essa função. Mas note, né, está limitado a essa situação. Domínio e contradomínio é R+. E aí você, então, tem a inversa. A grande questão, como é que a gente obtém essa inversa? A mesma coisa que a gente fez antes, tá? Mesma coisa. O que tem que fazer? Escrever a função direta, agora ela é bijetora, então ela tem inversa, né? Você conseguiu limitar domínio contra domínio, e aí você agora tem que substituir, né? E falar assim, vamos obter a inversa, qual é o passo? Nós já sabemos qual é a função direta, né? Já está escrito aqui, vou colocar ela novamente, ó, y, x ao quadrado. Beleza, y quadrado. Lembrando, hein, pessoal, só outro... O y é sempre positivo aqui, né? Ou é zero ou é positivo. Não pode esquecer disso, tá? Agora, o que a gente faz para encontrar a inversa? Troca o papel do x por y. Troca de y por x. Pronto. Inverte. Inverte a função. Vai ficar o quê? Y. Inverte a igualdade ali, né? Y igual a x. Y quadrado igual a x. Agora, isola o y. O que vai acontecer? Extrai a raiz. Eu já fiz isso lá atrás. Se eu extrair a raiz quadrada, aí tem que lembrar que vai acontecer isso aqui, ó. Aí tem que lembrar, senão, obviamente, a gente acaba errando, né? Não que errando, mas esse detalhe. Só que, né? Nós temos aqui, desde o início, que o y só pode ser zero ou positivo. Portanto, nessa discussão aqui, eu não posso pôr o sinal negativo. Então, essa função se reduz a esta daqui, ó. Y é igual a raiz de x. Somente isso. Não pode entrar a parte negativa. Porque se você colocar o negativo aí na frente da raiz, né, vai aparecer y negativo. E não é, né? Não é. Deixa eu só juntar algumas coisas aqui para facilitar a visualização. Então, esta daqui é a função inversa, né, de x quadrado, né? É a raiz quadrada. Eu já tinha comentado rapidamente que é uma das funções inversas, né? Aí, né, essas funções, né, x ao quadrado, a função inversa é raiz quadrada de x. O que eu vou fazer, né, vou voltar a esse exemplo aqui semana que vem, né? Vou voltar justamente a esse exemplo.
Porque aí eu vou usar justamente o GeoGebra para mostrar o gráfico de y ao quadrado, que é este aqui, né? O gráfico lá no GeoGebra vai ser este aqui, para o y igual a x quadrado. E depois eu vou mostrar no GeoGebra a função raiz quadrada de x, né? Que vocês vão ver é a outra, a inversa, né? A inversa desse caso. Mas graficamente, porque aí também tem uma conclusão importante lá. Bom, semana que vem, então, eu vou partir daqui e vou estar discutindo, além disso, paridade e função composta. Eu acredito que até o intervalo das 2 primeiras aulas da semana que vem, eu devo estar finalizando aí o conteúdo. E depois eu já vou falar um pouquinho de função polinomial do primeiro grau, que não é a função mais difícil, é a mais fácil, tem os seus detalhamentos, mas não é tão complicado assim. Bom, pessoal, agradeço aí a vinda de todos para participar da aula, né? Eu sempre falo que sem vocês essa aula, né, não existe, e de fato, né, é uma realidade. Mas principalmente a participação em alguns momentos da dúvida e tal, né, se torna importante, né? E eu estou usando o GeoGebra, procurem estar usando o GeoGebra, né? Não é muito difícil, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, Sani, pode falar, né? Vamos aproveitar aí que a Sani já colocou alguma coisa na dúvida do exercício, né? Então aí já pode colocar aí, né? Se quiser abrir o áudio também, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou parar a gravação, né? E aí